Caso Ellwanger, habeas corpus 42.424. Contexto histórico. Siegfried Ellwanger Castan, que nasceu em 1928 e morreu em 2010, foi industrial e editor gaúcho. Ele propunha um revisionismo histórico que negava o Holocausto Judeu na Segunda Guerra Mundial. Para isso, utilizava sua editora e livraria Revisão Editora Limitada, para publicar obras como Os Protocolos dos Sábios de Sião, Minha Luta de Hitler e outros de Sérgio Oliveira e Gustavo Barroso. Também divulgou livros de sua autoria, como Nos Bastidores da Mentira do Século, SOS para a Alemanha, Acabou o Gás e outros livros. Em 1992, ele organizou o CNPH, Centro Nacional de Pesquisas Históricas, para que assim pudesse dar um amparo acadêmico ao seu material. Sua obra Holocausto Judeu-Alemão, Os Bastidores da Mentira do Século, que foi lançada em 1987, argumentou que nunca existiram câmeras de gás nos campos de concentração. Disse também que esses campos não serviam para extermínio, mas que eram centros de trabalho forçado, e por isso afirmou que o Holocausto Judeu seria uma mentira forjada. Com base nessas declarações, houve denúncia de racismo no Ministério Público em Porto Alegre contra o conteúdo das obras publicadas por Ellwanger. A denúncia foi reiterada em 1990 e no ano seguinte foi feita a busca e apreensão dos seus livros. Em 1995, Ellwanger foi absolvido em primeira instância do crime de racismo, e após isso, houve recurso e a terceira Câmara do Tribunal de Justiça de Rio Grande do Sul proibiu a distribuição de seus livros. A denúncia em questão foi movida pelo MOPAR, Movimento Popular Antirracista, um coletivo que reunia representantes do movimento judeu, movimento negro e movimento de justiça e direitos humanos, o qual atuou como assistente da acusação. Já em 1996, 2 dias depois de sua condenação, Ellwanger estava vendendo suas obras na Feira do Livro em Porto Alegre. O MOPAR fez uma nova denúncia, a qual teve como resultado a condenação a quase 2 anos de reclusão por induzir e incitar ao preconceito e discriminação. Apesar da não reclusão, esse caso chegou ao STF, no pedido de habeas corpus número 82.424, em favor de Siegfried Ellwanger, sob a alegação que o mesmo não tipificava racismo em seus livros. Atuaram como amicus curiae Décio Milnitsky, Miguel Reale e Celso Laffer. O parecer de Laffer se tornou referência sobre o assunto. O autor, ex-ministro das Relações Exteriores e membro da Academia Brasileira de Letras, depois publicou-o em uma versão estendida, em 2005. Direito humano fundamental em análise. O caso Ellwanger traz à tona uma discussão acerca do processo de construção cultural de conceitos como raça, racismo, etnia e antissemitismo, e como a sociedade brasileira lidou com eles. O caso gerou muitas polêmicas. Algumas questões jurídicas levantadas pelo caso foram: se um grupo étnico pode ser considerado como uma raça, se tipifica racismo, discriminação ou injúria racial a publicação de obras negando o Holocausto, se a publicação das obras seriam protegidas pela liberdade de imprensa, liberdade de expressão e de investigação acadêmica, dentre muitas outras. Apesar da distinção legal entre racismo, injúria racial, discriminação racial, dentre outros crimes, estarem previstos em lei, o entendimento jurisprudencial e doutrinário, baseado no parecer de Celso Laffer, o caso deu interpretação como racismo os atos de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Assim, bastaria a estigmação de um grupo humano para tipificar a agressão do racismo. Fundamentos utilizados. O fundamento do caso decorre da quebra do princípio fundamental da dignidade humana, sendo esse um dos princípios constitucionais elencados como fundamento do Estado Democrático do Direito Brasileiro. Para a construção da definição jurídico-constitucional do termo racismo, o Tribunal conclui que é necessário, por meio da interpretação teleológica e sistêmica da Constituição, conjugar fatores e circunstâncias históricas, políticas e sociais que regem a sua formação e aplicação. Apenas desta maneira é possível obter o real sentido e alcance da norma,
que compatibilize os conceitos etimológicos, etnológicos, sociológicos, antropológicos e biológicos. Os ministros entenderam que, no caso, a conduta do mesmo consiste em publicação de livros de conteúdo antissemita, e foi explícita, revelando o Manifesto Dolo, vez que se baseou na equivocada premissa de que os judeus não são só uma raça, mas, mais do que isso, um segmento racial e geneticamente menor e pernicioso. Dessa forma, a discriminação cometida, que seria deliberada e dirigida, especificamente contra os judeus, configura ato ilícito de prática de racismo. Ainda nesse sentido, a defesa alegou que o acusado estava exercendo seu direito à liberdade de expressão, fundamento esse que era controverso, pois, como qualquer direito individual, a garantia constitucional da liberdade de expressão não é absoluta, podendo ser afastada quando ultrapassar seus limites morais e jurídicos, como no caso de manifestação de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. Por isso, no caso concreto, a garantia da liberdade de expressão foi afastada em nome dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica, vencidas a tese que defenderia a ordem para conhecer a prescrição da pretensão punitiva e a tese que deferia habeas corpus de ofício para absolver o réu por atipicidade da conduta. Decisão final. Repercussão na realidade social. Após a grande repercussão nacional e internacional sobre o caso do autor Siegfried Ellwanger, referente às suas publicações de livros sobre a Segunda Guerra Mundial, e o fato com que o autor lidou com o Holocausto e a vida nos campos de concentração neonazistas, em sua obra Holocausto Judeu ou Alemão, nos bastidores da mentira do século, publicado em 1987, o mesmo induz que nunca houveram câmeras de gás nos campos de concentração, negando que seriam campos de extermínio e sim centros de trabalho forçado, insinuando que o Holocausto Judeu foi uma criação equivocada. Em 1995, Ellwanger foi absolvido em primeira instância sobre o crime de racismo. No entanto, após recurso, conseguiu-se com que a terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vedasse a distribuição dos livros do mesmo. Em 1996, a MOPAR, Movimento Popular Antirracista, grupo que reunia representantes do movimento judeu, movimento negro e o movimento de justiça e direitos humanos, realizou uma nova denúncia, que resultou na condenação de 2 anos de reclusão por induzir e incitar ao preconceito e discriminação, que foi substituída por serviços comunitários. Apesar de não cumprir pena por reclusão, o caso chegou ao STF com um pedido de habeas corpus em favor de Ellwanger, alegando que em suas obras não se apresentava o crime de racismo, argumentando que os judeus não constituem uma raça, e sim um povo. Em seu julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, Maurício Moreira Alves, relator do processo, propôs a permissão do habeas corpus. No entanto, ao ser julgado em plenário pelos ministros, por 8-3, houve a negação do pedido. Como decisão final do presidente do STF, foi decidido que a publicação de livros antissemíticos caracteriza racismo, sendo crime conforme o artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal. O caso em si foi marcado pelos limites que a liberdade da escrita pode atingir, visto que a liberdade de expressão e de investigação histórica de conteúdos se diferem, uma vez que Ellwanger utilizou desta para disseminar uma proposta racista, de injúria e de discriminação racial ao povo judeu, impondo a eles a culpa pelos acontecimentos nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial.